Queridas e queridos ouvintes, bem-vindos de volta para mais um podcast do Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação aqui do Just. Tô aqui com a Mabô, lendo os últimos comentários que vocês mandaram pra gente. Muito obrigado, gente. Vocês sabem que dá pra mandar comentário pelo Facebook, pelo Twitter, até pelo nosso e-mail, redação@justificando.com. Olha aqui, Mabô. A gente recebeu um comentário aqui do Elis Carneiro. O episódio número 14 do podcast do Justificando sobre criminalização da homotransfobia é a coisa mais linda e esclarecedora que eu já vi e ouvi. Nossa, que incrível, fofes. né? Muito bom. Eu gostei muito de gravar esse podcast, foi incrível. O Paulo tava animadíssimo. Nossa, foi uma aula aquilo, foi sensacional. Que bom que o pessoal gostou também, né? Muito. E eu fico até impressionado, Mabu, porque quando a gente vai dar uma olhada nos tweets que estão mandando aí, tem gente que fala de podcast que aconteceu 2 meses atrás e, assim, super elogia, gosta. Então, eu acho assim, nossos temas estão meio que atemporais, né? Eu acho. E eu acho que se vocês, inclusive, quiserem mandar ideias de temas, né, sugestões de coisas que vocês queriam ouvir, a gente super aceita. Estamos aí abertos para qualquer discussão. E, ai, que lindos os comentários. Adoro ver essas coisas fofas. Fantástico. Aí, o pessoal aqui da SOS Ação Mulher e Família compartilhou a gente, agradeceu. Valeu aí, pessoal. Valeu. Então, o programa de hoje vai ser bastante desafiador, porque a gente vai navegar por águas ainda não exploradas aqui no nosso podcast. Como vocês sabem, aqui no Just a gente sempre tem a preocupação de trazer especialistas de diversos temas e levar a vocês análise de qualidade sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. Exatamente. Aí essa última semana rolaram diversos acontecimentos no âmbito das relações internacionais e por isso a gente trouxe um convidado especialíssimo para comentar um pouco desses últimos eventos que envolveram a diplomacia brasileira. Então hoje temos aqui meu querido amigo da comunidade armênia, James Onick, professor de Relações Internacionais da Facamp, membro do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC São Paulo, autor de diversas obras didáticas, pesquisador do Grupo de Estudos de Guerras da Escola de Economia, Negócios e Política da Unifesp e um comentarista de política internacional que é sempre convidado lá da Band News TV. Talvez vocês já tenham visto ele lá no canal deles. Seja muito bem-vindo, James. Já queria aproveitar aqui a sua recepção e pedir para você contar um pouquinho qual que é seu assunto quente das relações exteriores do Brasil hoje. Bom, eu queria agradecer primeiro a todos vocês pelo convite. Mabô, muito obrigado. André, obrigado pelas portas abertas. Seja bem-vindo. E hoje nós estamos aqui no Just, aprendi a falar agora, né? Estamos aqui no Just para falar sobre o acordo da União Europeia e do Mercosul. Exatamente. Um tema realmente muito candente. Então, e como sempre, antes de começar, nosso muito obrigado à Rádio Brasil Atual. Hoje, sob a batuta aqui do nosso amigo Carlos Valério, que está substituindo o Fábio, que está de férias. Tô com saudades de você, Fábio. Não sei nem se ele vai ouvir, mas saudades. Fábio, nosso ogro favorito. Meu ogro preferido. Um abraço também para o Renan, que é nosso editor, e queria agradecer o Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo e ao Crivelli Advogados. Como o James bem introduziu, a União Europeia e o Mercosul fecharam um acordo comercial que começou a ser negociado em 1999. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o acordo para variar nas redes sociais e disse assim: histórico. Nossa equipe, liderada pelo embaixador Ernesto Araújo, acaba de fechar o acordo Mercosul-União Europeia, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 99. Esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para a nossa economia. Isso é o Bolsonaro falando. Categórico, né? Tava entusiasmado. O acordo foi anunciado em meio à reunião da cúpula do G20 no Japão, que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. E antes da assinatura, a gente viu uma movimentação aí que foi, inclusive, registrada pela mídia, de que o presidente da França estava um pouquinho receoso, né? Ele exigiu uma garantia de que a gente não se retiraria do Acordo de Paris antes de seguir com as negociações, e a gente também viu críticas bastante contundentes por parte da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que manifestou muita preocupação com a situação ambiental no Brasil, principalmente o aumento do desmatamento, né? No Mercosul, ainda está em discussão se cada país poderá aprovar o acordo de forma unilateral ou se o tratado vai valer quando aprovado nos parlamentos
orçamentos de todos os membros do bloco, que inclui Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Bom, em meio a essa euforia aí da presidência em relação ao acordo, a gente também viu algumas manifestações mais cautelosas de pessoas como o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, saudoso Celso Amorim, né? Saudades dele naquele ministério, hein? E ele afirmou que esse não teria sido o melhor momento para fechar o acordo, e agora já posso jogar pro James. Como você tá vendo, né, essa assinatura do acordo, James? O que você tá achando? Eu acho que eu vou na linha do professor Celso Amorim, não tem jeito. Pegaram a nossa economia num momento de muita fragilização, e eu sei que nós não podemos ficar distantes dos temas políticos, mas estruturalmente nós estamos passando por um momento muito difícil. E esse momento difícil, me parece que a União Europeia percebeu essa situação e ofereceu um acordo que mantém ainda um certo desequilíbrio quanto à questão dos manufaturados e dos produtos primários. Então, não era o melhor momento para se assinar esse acordo agora, porque as exigências que a União Europeia nos faz não são exigências novas, e nós não temos cumprido essas exigências. O mesmo acontece do ponto de vista da organização política que nós estamos vivendo hoje, que nós não temos certeza do que pode acontecer amanhã. Sim. Então, os europeus perceberam que, ao retirar de um acordo, na forma de um acordo feito pelo Estado brasileiro, qualquer próximo governo que vier vai ser obrigado a assinar, a vincular. E por isso mesmo, André, nós não sabemos onde nós vamos parar. Então, nesse sentido, eu acho que o Celso Amorim, ele tem essa característica dessa análise acurada dele, de falar, olha, não era um momento, apesar que em números nós podemos ter sucesso, mas isso depende muito também do que vai se fazer com esse volume de riquezas que forem produzidas. Da mesma forma que aconteceu no governo Collor, quando da abertura do mercado, e que comemorou-se, André, a possibilidade de comprar carro estrangeiro, comprar carro importado, etc., etc., mas quem compra carro? Isso melhorou o país? Isso mudou a nossa estrutura social? Isso permitiu um avanço na área educacional, na área de pesquisa? Não. Então precisa se relativizar muito aonde nós queremos chegar com esse acordo. Por isso que eu assino o papel que o professor Celso Amorim escreveu. É por isso, então, que demorou tantos anos? Existia, de alguma forma, um certo protecionismo dos presidentes brasileiros que estavam vendo que não valia tanto a pena e era preciso apurar, melhorar um pouquinho. Exato. Eu concordo com você, André. Haviam barreiras muito fortes da União Europeia, especialmente a política agrícola comum deles, a PAC, né, que é vamos dizer assim, um dos grandes ícones da União Europeia. Ela oferece aos agricultores europeus uma forma subsidiada de produção e uma forma isenta de impostos que faz com que a agricultura europeia seja competitiva em vários setores onde a taxação natural não permitiria que ela fosse competitiva. E nós sempre brigamos com a União Europeia para que esse protecionismo caísse, para que esse tipo de atuação do bloco europeu fosse atenuado para permitir a entrada dos produtos primários brasileiros. Me parece que agora se chegou a um arranjo, numericamente, mas a gente tem que lembrar para o nosso ouvinte que é muito importante, a gente tem que lembrar a eles que isso é um acordo de longuíssimo prazo, de 5 a 6 anos vão se observar os primeiros resultados, de 10 a 15 anos vão se observar as primeiras respostas efetivas do que pode se transformar isso. Então, eu acredito que nós estamos colocando um pouco a carroça na frente dos bois, como sempre, querendo capitalizar uma coisa que é só no papel por enquanto. E como você bem lembrou, André, nós temos ainda a questão de ratificação pelo Parlamento Europeu e nós sabemos que existem regras rígidas na União Europeia de que se houver veto, você praticamente tem que voltar ao zero da negociação. Então, no caso da América do Sul, inclusive o governo brasileiro quer incluir um fast track para que, se um país aceitar, todos os outros automaticamente aceitam para depois negociar. Isso quer dizer, então, que é capaz que melhe o acordo? Se a gente for vetado, por exemplo, o Bolsonaro está fazendo um monte de práticas aí contra o meio ambiente que está sendo criticado por diversos países. Sim, nesse sentido... Os ambientalistas da França estão horrorizados, né? Porque repercutindo super. Nós tivemos um aumento enorme do desmatamento e a gente tem que ser bem claro, estamos conversando com aquele nosso ouvinte que pensa, esse aumento do desmatamento existe numa relação direta ao interesse dos grandes latifundiários na fronteira norte do país,
que usam da queda da fiscalização, da pressão do Planalto sobre o IBAMA, para que permita a entrada de grileiros, vamos dizer assim, e assim a gente tem essa tragédia ambiental. Uma outra coisa muito importante nesse sentido é que, ao mesmo tempo, esse tratado que foi assinado, esse primeiro escopo que foi assinado, ele obriga o Brasil a ter fundamentalmente atitudes positivas em relação ao mercado de trabalho com garantias sociais. E aí pode-se abrir um outro flanco, de problemas sérios, porque os europeus também não vão aceitar investir ou mandar seus produtos para um país que realmente não obedece às mínimas leis internacionais. Você está falando de trabalho escravo, por exemplo. Por exemplo, trabalho escravo, né? Por exemplo, nesse sentido. Ou a gente resolve encarar de frente, de forma madura, o tema das relações com a Europa num outro patamar, ou se não fica essa coisa panfletária que nós vimos esses últimos dias aí. É uma coisa que eu estava procurando, assim, ler algumas coisas sobre esse acordo, né? A gente estava até no nosso grupo de WhatsApp tentando se mandar notícias sobre isso. A princípio demorou para sair, né, os termos todos do acordo, e pelo que eu entendi é uma coisa muito ampla. O que ele prevê, assim, em linhas gerais, assim, para explicar para uma pessoa leiga? Certo. O acordo União Europeia-Mercosul, olha como a gente tem alto fala, né? Acordo Brasil-União Europeia, né? O acordo União Europeia-Mercosul prevê a abertura do mercado europeu para produtos primários brasileiros, com uma diminuição gradual dos impostos, até chegar num ponto que não tenha mais nenhum tipo de taxação para o produto brasileiro, para o queijo entrar, para o produto brasileiro fruta entrar lá. Então isso é gradual, demora de 5 a 6 anos para se atingir. Do outro lado, também se abre o mercado europeu para produtos industriais brasileiros, num grau de 10 a 15 anos, também com uma taxação gradual. Começamos a partir de diminuição de 72%, até 96,8% dos impostos podem ser baixados dos produtos industriais brasileiros. Tá. Isso é um tema que a gente pode discutir depois. Do lado europeu, quer dizer, vindo de lá para cá, acontece a mesma coisa. Nós vamos receber produtos europeus que não vão mais pagar impostos para entrar no Brasil, sejam eles produtos agrícolas ou produtos industrializados. Então, nesse sentido, abre-se um mercado enorme, juntando os dois mercados consumidores, digamos, para a entrada de produtos novos, para a entrada de mercadorias novas. Porém, nós temos que estar atentos. Pode haver uma similaridade entre alguns produtos na área agrícola, e isso pode prejudicar muito os agricultores brasileiros. O que seria uma similaridade nesse Queijo. fato? Os queijos europeus entrando no mercado brasileiro sem pagar imposto. Vai competir diretamente com a produção de laticínios brasileiros, André. E nós sabemos que existe um processo de sofisticação do consumo no Brasil, onde nós podemos esquecer do nosso produto nacional e acabar consumindo produto estrangeiro. Isso é só um exemplo. Em compensação, nosso queijo lá também sairia mais barato. Então existem esses dois lados. Mas do ponto de vista geral, o fluxo de mercadorias vai ser ampliado muito no papel. Vai ser ampliado muito. Então, aquele que vai olhar hoje para esse mercado vai perceber a potencialidade que ele tem. Agora, se isso vai gerar emprego, se isso vai mudar a sociedade, eu acho um caminho muito distante para a gente poder ter esses resultados. Agora, por curiosidade aqui, qual que é o nexo da relação em que o Bolsonaro e os seus seguidores, Olavo de Carvalho, falam do globalismo, e eles me entram com um acordo desse no primeiro semestre do seu governo. É uma coisa que a gente tem que repetir várias vezes para todos aqueles que estão buscando se informar de forma correta. As bandeiras anti-globalização levantadas por essa direita ultra-right, né, americana, e que acabam se reproduzindo em alguns lugares do mundo, elas, na verdade, tentam contemplar as burguesias nacionais, dizendo que a abertura dos mercados prejudicaria a concorrência para elas. O que nós temos, na verdade, é uma dominação cada vez mais sofisticada, e se me permite lembrar de um professor Milton Santos, um dos maiores geógrafos do mundo, né? O professor Milton Santos, André, já falava há muito tempo, que era possível uma outra globalização. Uma globalização onde nós globalizássemos o sistema de saúde bom do Canadá e da Inglaterra, onde se globalizasse a educação dos países nórdicos. Uma outra globalização. Sim. Trabalhar enquanto humanidade. Exato. E o que nós estamos assistindo é uma via de mão única, mercadoria, 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 compra, compra, compra. Isso não é a solução.
voltando à sua pergunta então, me parece que foi um choque de realidade nesse discurso enfadonho e cansativo dessa ultra-right, que não há possibilidade de um mundo que não seja um mundo multilateral. Mesmo com as ressalvas particulares que eu tenho, afinal de contas nós estamos falando, de um mundo multilateral controlado pelas grandes corporações também. Sim. Né? As grandes críticas que se faz hoje é que a União Europeia também é capturada pelas grandes corporações, mas pelo menos se abrem frentes para se discutir em escala global a situação da classe trabalhadora em escala global, a situação da mulher em escala global, a situação da educação e outros temas que tendem a se globalizar na discussão. Por isso que eu acho que foi um choque de realidade, André. Ô James, essa decisão que foi tomada pelo governo, você acredita que ela foi analisada de uma forma séria ou ela foi, jogou pro Twitter de novo, assim? Foi uma decisão que era igual, por exemplo, tem se feito com Trump, ao sentar com Trump, falar, vamos ser uma potência igual os Estados Unidos, estamos aqui do lado, agora falando, estamos com uma potência dialogando com os europeus. É um pensamento raso ou não? Podemos dizer assim, pelo menos o Itamaraty, outras pessoas estão olhando com certo cuidado e passou por um crivo. Passou por um crivo, tá. Mas foi capitalizado nesta forma que você lembrou agora. Como se fosse uma coisa rápida, ligeira e uma conquista da reunião do G20 numa sexta, sábado e domingo. Sim. Isso não é verdade. Como se o Bolsonaro tivesse magicamente destravado Exato. uma coisa que há 20 anos não andava, ele foi lá e resolveu. E justo quem, né? Ernesto Araújo, né? Nossa. Justo quem, o guru dessa tese que o André levantou agora há pouco. O cara que vai dizer, não, isso não pode acontecer, temos que voltar às relações bilaterais, elas são mais proveitosas e agora celebra um dos maiores acordos multilaterais do mundo. Enfim, o que nós estamos assistindo, na verdade, é o trabalho de 20 anos, que foram várias tentativas aconteceram e elas sempre malograram porque realmente havia uma diferença brutal daquilo que os europeus queriam e daquilo que nós podíamos oferecer. Nos últimos anos, especialmente no segundo governo do Lula e nos governos da Dilma, o Itamaraty se esforçou muito para isso dar certo e deixou plantada a base para isso. Não estou querendo puxar sardinha, não é isso. O que eu estou dizendo é a verdade. Foi feito um trabalho de base que vai ser repercutido depois do golpe, quando então especialistas convidados pelo governo Temer deram viabilidade a isso. Então, nos bastidores, a costura já era grande. E mesmo assim, a gente tem que reafirmar para o nosso ouvinte, o acordo é generalista, é muito amplo ainda e precisa passar por detalhamentos que muitas vezes vão cair em choques e contradições diante do futuro desses dois blocos. Falando da realidade prática Sim. desse acordo, o Ciro Gomes tinha dado uma declaração dizendo que esse acordo pode devastar a nossa indústria. Então, o que você acha assim, dessa declaração? Não nós sei. Estamos vivendo um momento muito complicado, né? Um momento muito difícil do processo dentro do capitalismo internacional. A indústria está sendo devastada em alguns países e está sendo colocada como talvez um acessório da economia, quando durante muito tempo ela sempre foi o carro-chefe da economia, especialmente na América Latina. A América Latina tem perdido peso industrial de forma muito pesada, de forma muito triste. E isso já está devastado a nossa indústria, né? E você acha que o acordo pode ter um efeito ainda maior? Eu acho que sim. Eu acho que estamos diante de um problema grave, porque à medida que as indústrias europeias forem se modernizando e estabelecendo patamares mais próximos do que se chama hoje de indústria 4.0, para o nosso ouvinte, né, entender, é a indústria mais moderna, a indústria que trabalha com robotização, a indústria que trabalha exclusivamente com produção específica de mercadorias, precisão. Aquilo que você imagina quando você pensa na indústria alemã, assim. Isso, exatamente. Aqueles robozinhos trabalhando. Exatamente. O aprofundamento disso, Mabô. O aprofundamento disso. Tá. E a parte, me permite o uso da palavra, André, a parte suja da produção ficaria para cá. E o que nós estamos assistindo? A precarização do trabalho industrial em todo o mundo. Não pensemos nós que os índices que Donald Trump defende são índices, nós conseguimos muitos empregos. O que se conseguiu nos Estados Unidos foram empregos precarizados e de baixíssimo salário,
que nós estamos assistindo, infelizmente, no mundo todo. No Brasil é a mesma coisa, mesma né? Quando coisa. conseguir alguma coisinha, olha, diminuiu o desemprego, Temer, né? Falava Imagina. que emprego que está sendo gerado, Que emprego que está sendo gerado, qual o potencial que está sendo aproveitado desse trabalhador. Então, tudo isso realmente mostra que a nossa indústria pode sofrer um baque ainda maior. Eu não sei se nós temos garra temos, mas não temos tecnologia ou capacidade de colocar nossos produtos no mercado europeu hoje. Eu não sei, eu acho que é muito difícil competir com a indústria europeia. E no caso, se eles trouxerem, então, essas tecnologias para serem produzidas aqui no Brasil, por exemplo, com as patentes deles... Sim. Isso significaria que ao longo de algum tempo nós teríamos o know-how para podermos ter uma indústria de fato nossa? Ou isso é uma ilusão? Não acontece assim? Não é ilusão não, porque o que você apontou, André, nada mais é do que o caminho que a China seguiu. Sim. Num primeiro momento, a China recebeu manufaturas de baixa especificação técnica e tecnológica, botou muita gente para trabalhar e, ao mesmo tempo, estudar aquelas máquinas para poder produzir um produto nacional, né? Eu acho que é um caminho. Eu acho que a gente tem gente muito boa para desenvolver a nossa. Mas se isso for feito de forma rápida, ok. Mas a gente não tem nem pesquisa, né? Como é que faz isso? Os gastos com universidades, tudo congelado, pós-graduação desmontada. E aí você vê um presidente falar que não tem pesquisa em universidade pública, né? Quer dizer, então é difícil, mas é isso mesmo. É uma forma da gente adquirir essa tecnologia. Agora, esse acordo com a União Europeia, como que isso se dialoga com o período anterior do governo Lula, que a gente tinha uma política sul-sul? Sim. E nessa transição, havendo um desmonte dessa política, essas coisas se conversam ou não? Sim, se conversam. De que forma? Enquanto nós estávamos atrelados a essa ideia nova de fazer o Sul-Sul funcionar, o Brasil exercia uma liderança entre os grupos dos países emergentes, que era uma liderança fantástica, uma liderança cheia de confiança, de que poderíamos ser nós os negociadores de uma nova onda de abertura comercial mundial. Então, o que nós estamos assistindo é uma reversão das expectativas. É o outro extremo. O Brasil agora trabalha para o lado exclusivamente do Mercosul, muito isso amparado, e aqui a gente tem que abrir o jogo mais uma vez, se vocês me permitem, amparado em governos que são governos similares do ponto de vista das suas ideologias, ou guardam alguma similaridade. Então, tem um governo no Paraguai, né, amorfo desse ponto de vista, o governo da Argentina e as eleições que vêm aí no Uruguai, que me parecem também complicadas, o governo Bolsonaro vai nadar de braçada, né? E vai estabelecer os padrões desse acordo. Então nós saímos, elas se conversam sim, André, nós saímos de uma liderança brasileira que poderia transformar um eventual acordo com a União Europeia numa porta de um novo acordo mundial, estilo rodada de Doha, para obrigar os países ricos a aceitarem nossas mercadorias em termos de troca mais favoráveis, para um outro tipo de acordo que é exclusivamente regional, é imediatista e visa exclusivamente abrir mercado, que não tem contrapartidas sociais, muito menos contrapartidas educacionais, mais especificamente. Esse é o problema de ter um presidente que está, sei lá, na minha opinião, ali todo complicado e tendo que dar respostas imediatas. Sim. E a gente fica à mercê dessa vontade dele espontânea. Sim. Que é uma imagem, é para sustentar a imagem dele apenas, né? Exato. E no final das contas coloca o país numa cilada aí por muitos e muitos anos. Exato. E acho que também dialoga um pouquinho com essa ascensão, isso que você estava falando, né? Abre mercado, e a gente não sabe qual que vai ser o efeito prático disso, né? Para o desenvolvimento social dos países. Tem uma coisa a ver também com essa ascensão dos governos neoliberais na América Latina, exato, não é? Exato. Tipo, justamente nesse momento. Exato, momento fragilizado, governos neoliberais, que são extremamente favoráveis a isso, né? Um empresariado nacional, se podemos usar esse termo, né? Se é que podemos usar esse termo, um empresariado nacional extremamente humilhado, né?
a indústria nacional colocada no chão. Sim. Então, automaticamente, não tem uma oposição muito forte interna para isso. É como se estivesse passando a última corda, o último cipó em cima da cachoeira. Vamos se pendurar nesse cipó. É triste fazer essa figura simplista de linguagem, né? Fazer essa figura é muito triste, mas é a imagem que passa, porque nós não temos hoje força suficiente para oferecer para os europeus produtos que tenham alto valor agregado e que representem um superávit na nossa balança comercial que possa gerar investimentos, como você estava lembrando aqui, André. Se a gente fosse fazer um exercício... eu sei que é difícil quando a gente está falando de ciência, mas fazendo um exercício de futurologia, como que você veria a situação do Brasil diante desse acordo nos próximos 20 anos? Eu acredito que para alguns setores, André, ele vai ser muito alvissareiro, muito enriquecedor, porque você vai poder abrir as portas para o mercado europeu. Né? Setores agrícolas, principalmente. Mas esses setores não geram emprego. Nós não podemos esquecer que o volume de emprego gerado pela agricultura é cada vez menor. A automação no campo é cada vez maior. Colheitadeiras de café, gente. Eu sou de uma geração, né, que ainda via o cafeicultor com a sua família na pequena propriedade. Lógico, isso mudou muito rápido. Hoje as máquinas abraçam o pé de café e tiram o que podem tirar dele. A cana nem preciso falar. O que também é muito bom, André, porque libera o homem para outras coisas. Claro. O ser humano para outras coisas, melhor dizendo. Se não fosse o capitalismo, isso ia ser ótimo. Exatamente. É perfeito, é isso. É? Se não fosse essa exploração, ia ser ótimo. Nossa. Mas o que nós estamos assistindo, na verdade, é que nos próximos anos nós vamos reforçar nosso papel primário e dificilmente nós vamos ter espaço se não tivermos uma política nacional consistente que se baseie em educação, investimento em pesquisa, favorecimento e fortalecimento das universidades, que possa realmente alavancar uma indústria 4.0 no Brasil e transformar o Brasil num país competidor em escala internacional. Infelizmente, há uma reprimarização sem volta, pelo menos nesse setor. Você estava falando aí de como que a tecnologia chegou no campo. Eu fico pensando, eu tenho um tio que ele tem algumas fazendas aí. E aí eu lembro, quando eu era pequeno, na hora de fazer a determinação das cercas, ver se o terreno era do mesmo tamanho, na época a gente saía a cavalo, né? Sim. Tinha cavalo, ia andar. Hoje meu tio comprou um drone. Um drone. Ele comprou um drone, ele marca ali, ó, vai do pedaço tal até tal, e aí ele acompanha. Daqui do estado de São Paulo, ele vê um terreno lá em Tocantins. Caramba. Em tempo real. É muita coisa. Tratores por GPS, que não tem nem mais tratorista. Nossa. Então, você imagina onde nós vamos parar. O campo não gera mais emprego. Então, falar que o campo vai melhorar... Agora, o que eu acho que é importante ser dito se o Brasil vai crescer nessa área agrícola, acho que está intrinsecamente ligado com o desmatamento também, né? Aí é que está. Por isso que eu acho que o governo francês foi o primeiro a se levantar, que por trás disso também tem o interesse dos agricultores franceses. Sim. Claro. O Macron não ia se levantar 2 dias depois de um acordo e dizer, calma lá, porque a pressão deve ter sido muito forte. E na França, os agricultores franceses, o padrão fundiário lá não é tão latifundiário quanto o nosso. Então lá prevalecem algumas médias propriedades que ainda empregam pessoas. Porque fizeram uma reforma agrária lá na época da Revolução. Exato, né? exato. E é um país bem menor, para né? fixar o homem no campo, para fixar a sociedade no campo, e isso é muito importante. Os índices no Brasil são assustadores, se me permite um parênteses. No Brasil nós temos só 15% da nossa população no campo, gente. É muito pouco. Nós éramos 45% nas cidades, 55% no campo há 50 anos atrás. Não, foi uma mudança brusca. Muito rápido. Mas está rolando um êxodo, né? É êxodo de volta, não tá? Tá, mas acontece que estão indo para o campo pessoal técnico, que está indo com um alto padrão de salário, pessoal formado, para morar nas áreas urbanas dos centros rurais. Sim. Né? Isso é muito importante. Existe também um movimento de retorno ao campo, de maneira geral, no mundo, onde se identificou a partir desse movimento também pessoas que realmente querem voltar ao campo. Isso existe também, mas em números ainda é muito pequeno. Isso que você falou no Brasil é muito forte. Mas quem está indo? O cara que estudou zootecnia, o técnico em mecânica, programador,
né? Agrônomo. Exato. Daqui a pouco eu vou também. Não é? Exato. Eu quero. Exato. Não aguento mais. As cidades que mais crescem, André, no Brasil, são as cidades entre 250 e 500 mil habitantes. Crescem mais que São Paulo em número de população. Caramba. Porque é onde tem a oportunidade. As grandes cidades de Goiás que nós estamos vendo. Agora, lá na Europa, esses agricultores, eles conseguiram oferecer, e aí é um termo muito legal para o nosso ouvinte lembrar, os agricultores europeus ofereceram ao continente europeu uma segurança alimentar que nunca a Europa esperava ter. Então, a política agrícola comum da União Europeia, ela não é só um baluarte do comércio europeu, gente. Ela, além de ser um baluarte do comércio europeu, a política agrícola comum da União Europeia guarda dentro dela um forte ingrediente de segurança alimentar. No caso, porque eles são impactados pelas guerras, óbvio, né? Sim. Então, no caso de uma guerra, comida nós temos. Ah, legal. É o que não aconteceu na Primeira e na Segunda. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a devastação foi tão grande e a fome foi tão grande que a partir do Tratado de Roma, automaticamente o tema agrícola era recorrente e a partir dos anos 60, quando então se assinam tratados agrícolas pela primeira vez na União Europeia, a ideia de garantir que a alimentação da população fosse barata, saudável e constante fez com que o mercado comum europeu assinasse a política agrícola comum. Isso vai realmente afetar eles. E eu não sei até que ponto isso pode... Porque não é só o habitante do campo. O que eu quero dizer, André, o que eu quero dizer, Mabô, que não é o fazendeiro que vai reclamar. Vai ser o cara da cidade quando perceber que o produto francês também está competindo com o produto brasileiro. Claro. Eu tenho uma pergunta, assim, a gente tá vendo todo dia liberar pesticida, agrotóxico, isso também deve pegar, né? Porque os nossos produtos vão estar menos saudáveis, eu imagino, do que os produtos na Europa, onde esses componentes químicos não são permitidos, E certo? é capaz de até um monte de produtos não serem aceitos lá por causa disso. Perfeito, são as barreiras fitossanitárias. Fitossanitárias, que são as barreiras, as barreiras impostas pela qualidade do produto que você exporta. Ele já está contemplado que vão ter estándares, padrões dentro desse acordo para se respeitar. Porque aí o que pode acontecer, gente? Pode acontecer em determinado momento de eu mandar uma caixa de laranja para a Europa e eles colocarem um estándar, não quero essa. E aí, lógico, o acordo vai ser como se fosse uma fraude do acordo, né? Então precisa ser discutido, mas é muito complexo, porque precisa de encontro de câmaras setoriais de fertilizante, câmara setorial de agrônomos, todo mundo precisa discutir, ver qual é o padrão. Então não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas você acha que, então, pelo menos nesses regramentos aí, a gente vai, provavelmente a gente deve seguir o standard europeu. Exato. E não o abaixo. Gostei da palavra, regramentos, exatamente. Nós devemos seguir o padrão europeu, porque também é um padrão muito mais humanitário, né, vamos dizer assim. Existem muitas linhas que as pessoas dizem, a agricultura orgânica é impossível, porque vai produzir muito pouco. Não é verdade, né? Sim. O que se precisa é se pesquisar, né? Existem pesquisas no Brasil, feitas aqui em Piracicaba, na década de 90, de plantações em floresta, entre as árvores. Você planta feijão entre as árvores. Agroflorestas, incrível. Bem lembrado, incrível. Negócio fantástico. Então, não tem essa barreira estrutural de que não podemos. O que nós estamos assistindo realmente é um momento de transição muito grande, onde um acordo deste tamanho pode realmente levar a consequências dramáticas para o nosso país. Claro, e eu vejo com muita preocupação, principalmente porque a gente está muito acostumado com monocultura aqui. Sim. E acabando com o nosso solo trazendo prejuízos para muitos séculos. Exato. Não, a ideia do desmatamento é inconcebível para os europeus, que são militantes da causa ambiental há muito tempo. Apesar do grande crescimento do continente europeu, ainda se mantém uma preocupação enorme com a questão ambiental. Lá é o berço de grandes movimentos, né? Imagine você comprar uma carne que vem de terras arrasadas na Amazônia, de pastos que estão sendo usados na Amazônia. Isso para o europeu é inconcebível. Está repercutindo muito lá fora, muito, né? muito. A quantidade de desmatamento nesses últimos 6 meses, assim, muito. É absurdo. Então, eu imagino eles devem estar de queixo caído, né? Muito. É bem Pra grave. gente já... Imagina, e a gente aqui, o mundo olha as nossas florestas aqui com a intenção de preservação, porque muitos deles não cuidaram. Exato. Aí você escuta o Bolsonaro falar que
que a gente que dá exemplo. Mas dando exemplo, o cara liberando um monte de coisa. A Alemanha tem que aprender muito com a gente. Calma lá, companheiro. Aí, né? Eu queria ter essa autoestima, gente. Eu queria ter a autoestima de um homem como você. Mas eu esperava... muita autoconfiança. Uma boa, só não ia querer acordar, olhar no espelho e saber que você é o Bolsonaro. Não, ia ferrar aí. Não, aquela cara, isso não. Isso mas autoestima merece. Não, o cara entrar numa reunião de G20 falando isso, é que ele não sabe onde tá pisando, né? Não sabia o que alguém tá falando. Bom, gente, a gente vai aproveitar que a gente tem aqui um especialista em diplomacia internacional, relações exteriores, e vai encher o James de perguntas de outros vai temas, ser uma alegria. né? Vamos lá, James. Como que o André falou, a gente já vai ampliar o escopo. Eu tava lendo aqui no blog do Jamil Chad, não sei se estou pronunciando o nome dele, certo? Sim, grande Jamil Chad. No UOL, e ele fez um relato que, assim, foi estarrecedor para mim ler em relação à postura do Brasil na ONU. Vou ler só um trechinho. Então, eu tirei aqui do blog dele. Num ato que deixou delegações estrangeiras perplexas, diplomatas brasileiros começaram a implementar nesta quinta-feira instruções do Itamaraty de vetar qualquer referência ao termo gênero em resoluções da ONU. Os documentos serão colocados à votação em julho, mas já começaram a ser alvo de reuniões diplomáticas e o Brasil promete agir em todas eles. Numa reunião para negociar uma das resoluções de Genebra, a nova posição do Brasil abriu um debate inédito com europeus que insistiam que não iam retirar o termo gênero do texto. E a posição do chanceler Ernesto Araújo, ironicamente, foi apoiada apenas por governos como Rússia, Paquistão e Arábia Saudita, que são acusados por ONGs e mesmo por governos ocidentais em relação ao seu tratamento às mulheres. Enquanto o Brasil falava, delegações estrangeiras literalmente abriam a boca de surpresa, se olhavam de forma assustada, combinavam reações imediatas, enquanto outros suspiravam para lamentar a nova posição nacional. Então a gente viu aí, pelo relato dele, que é um cara sério que acompanha isso há anos, né? Faz uma super cobertura dessas questões. Que é isso? Que é isso, gente? Mais uma catástrofe. Então, assim, o que tá acontecendo, né? Primeiro, Brasil, o que é isso? I'm devastated. Assim, até aliados do governo Bolsonaro, como Chile e Israel, se opuseram a essas posições, né? É um posicionamento muito radical e eu queria perguntar o que isso significa para o Brasil diplomaticamente, assim, o que a gente está passando como imagem, né? Acredito eu que aí tem uma visão ontológica, ou mesmo uma visão filosófica mais profunda, ligada à ultra-right americana, onde pode parecer absurdo o que eu vou falar para vocês, mas o nosso ouvinte vai nos perdoar. Existem linhas nessa ultradireita americana, essa nova ultradireita americana, que acreditam piamente na posição secundária da mulher na sociedade, a ponto de existirem absurdos, deixa eu deixar bem claro para o nosso ouvinte, absurdos de que há uma solução para o desemprego mundial, é só tirar a mulher do mercado de trabalho. O quê? Isso dentro da alt-right. Esse pessoal mais ultra-radical, né? Nossa, mas nem o Bolsonaro chegou nesse ponto. Mas lá tem. Agora, da onde a chancelaria brasileira absorve isso? Só pode ser de lá, André. Uhum. E esse discurso é extemporâneo, é fora de contexto, é já ultrapassado há muito tempo e só nos coloca numa posição vexatória do ponto de vista externo. Não é possível mais acreditar que um simples fato internacional seja um pequeno reflexo de uma ideia. Isso é uma postura muito séria e perniciosa ao futuro do país, perniciosa à vida das meninas do futuro. E o Brasil se posicionar dessa forma, a gente saiu na foto com a Arábia Saudita, Rússia, Paquistão. E vamos ver que essa foto estava escrita assim: política de direitos humanos. Exato. Pesadíssimo pensar que a gente estava junto com essa galera. Não, eu Jamil, nesse mesmo artigo, parafraseando ele ficou assustado a hora que correram para ele, os colegas de outros países, e perguntam: o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Eu fico me perguntando a postura dos nossos jovens diplomatas trabalhando em Nova York, tendo que cumprir essa ordem. É muito difícil, né? Você votar a questão do gênero de um ponto de vista tacanho desse jeito, não é...
Eu acredito que está embasado exatamente nessa visão da alt-right, da ultra-right americana, né? Acaba diminuindo o papel da mulher na sociedade. E que está sendo reproduzida. E vem desde a época da campanha, né? A mulher precisa ganhar menos, aquelas histórias que são insuportáveis, né? Sim. Eu tenho a impressão de que o Bolsonaro está querendo internacionalizar a imagem dele. Sim. Sim. Como esse grande carro-chefe da pessoa que... devastador. Sim. Assim, tipo, fazer a estratégia que ele utilizou no Congresso aqui, que trouxe ele nos últimos anos com uma boa gestão de rede social Exato. E de discurso, sabendo, tenha que se posicionar pelos fatos que ele traz. Exato. Então ele vai sempre achar um mecanismo de se colocar no centro do debate. Sim. E ele sabe fazer isso muito bem. Sim. E não sei se... Eu tenho a impressão de que é uma estratégia que ele está tentando fazer e eu acho que o Steve Bannon é um cara que escolheu... alt-right, né? Ele escolhe essas pessoas que têm essa capacidade de levar discursos. Exato. É esse pessoal que... a pós-verdade, né? É a pós-verdade. Infelizmente, a gente tem que relembrar. Você não importa se você está certo ou errado. Importa a vitória do teu discurso, da narrativa. E isso eles sabem fazer muito bem. Agora, eles nadam num mar muito favorável a eles, que é o mar da desinformação. Sim. E isso é muito perigoso e a gente precisa, enquanto preocupados com o futuro do planeta e do Brasil, a gente precisa se posicionar um pouco mais contundente nisso. A informação como arma positiva de reconstrução da sociedade. Com certeza. Eu acho uma boa. Eu estava até pensando esses dias que a gente precisava fazer um podcast sobre isso. Com certeza. Sobre a importância da informação e da verdade. Como que a gente está trabalhando isso, até porque existem teorias que mostram que o problema já não é mais um problema de cognição natural, mas um problema biológico, que a gente já não tem mais capacidade de absorver o nível de desinformação que tem na construção em rede. Então, tem pessoas que vão trazer teorias do que seria um infocalipse. Infocalipse. Nossa, gente. E assim, tá bem perto. E o Brasil, com as eleições de 2018, protagonizou os primeiros cenários de que isso já estaria acontecendo. E eu acho que a gente precisaria trazer isso num podcast para discutir a fundo essa questão. Não, acho que... E tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque a coisa da desinformação em relação ao gênero começa nas eleições e vem aparecer agora na diplomacia, que você tem que excluir qualquer termo. Exato. E assim, e o posicionamento deles é que gênero não existe, que só existe sexo biológico. Gente... Eles realmente nunca leram absolutamente nada sobre isso, porque se você olha assim dentro da antropologia, né, que é a minha área do conhecimento, tem estudos assim da Margaret Mead dos anos 30 comprovando cientificamente, através de estudos que ela realizou e trabalho de campo, a existência de uma construção social em cima, né, de comportamentos e papéis diferentes para homens e mulheres em diferentes culturas. Exato. Então, assim, vai ler Margaret Mead, mano. Pelo amor de Deus, anos 30, a gente está em 2019. E a luta, né, de décadas de afirmação da diversidade, para onde isso? E, James, como é que tá a imagem do Brasil lá fora nesses 6 meses? 6 meses já de Bolsonaro? 6 meses, né? Como é que estamos? André, eu vou ser bem sincero com você. Eu não tenho saído do Brasil nos últimos 3 anos. Eu não saí do Brasil. Mas eu fui rapidamente a uma visita à Argentina, para uma palestra que eu fui dar lá, e a perplexidade em 2018 era muito grande. Você foi pós-eleições? Fui um pouquinho antes. Sim. Fui um pouquinho antes. Eles já não acreditavam que não é possível aparecer uma candidatura dessas. O que está acontecendo, né? Aí eu falei, mas vai aparecer aqui também. Ele falou, não, aqui vai aparecer, a gente sabe que vai aparecer, mas não vai chegar a esse nível, porque nós não vamos permitir. Eu falei, mas não é uma questão de permissão, é uma questão de espaço político que foi aberto por um descaso enorme da nossa história política, que quando a gente teve o país junto com o povo, foi sabotado. E aí essa sabotagem está rendendo isso agora. Quanta gente a gente não conhece, André Mabu, que está pulando fora do barco do cara. Com certeza. Porque viu que é uma roubada enorme. Hoje mesmo, vindo para cá, recebi um áudio de uma aluna que está morando em Madrid e que ela, inclusive, ela deixa bem claro que para os agricultores espanhóis é a mesma coisa, viu? Essa questão do acordo. Mas ela insiste, toda vez que nós conversamos, ela insiste que os europeus estão perplexos, que não é possível que o discurso
esse discurso tenha sido vitorioso num país como o Brasil, que sempre passou a imagem da sua diversidade, apesar dos mitos da diversidade. Mas nós precisamos mostrar que realmente nós somos capturados, né? Esse golpe capturou o país, de milicianos a homofóbicos, de conluios corruptos a falcatruas enormes. Então é hora de mudar. Mas é bom que o véu tá caindo, né? Todo dia cai um pouco, né? Mas isso eu tinha certeza, André. Desculpa. Todos nós. Eu nem quero ser cabotino nessa hora, mas... Pô, você percebe que era tão radical o discurso deles, tão desabastecido de substância, que ia cair. Agora, que bom que está caindo rápido, né? Até o maior herói deles já não é mais o maior herói, o Moro, né? No caso. Já está nu. Mas isso, você vê que no caso o Bolsonaro foi eleito, mas o maior capital político até então era do Moro. Sim. Hoje já o Moro já não tem mais esse capital político todo e o Bolsonaro passa a ser o detentor do próprio capital político. Sim, daí muita gente vem com a hipótese de que a fritura veio de dentro, né? Pode ser. Eu tô um pouco convencida disso, viu? O hacker que não foi, né? O hacker que não foi. O hacker vai entrar no telefone de 500 pessoas, né? Não, e ainda manda mensagem, aqui é o hacker. Uma coisa que eu ia, aproveitando esse gancho, assim, né, dessa figura do Bolsonaro se posando agora com esse capital político todo, o Brasil, se a gente pensa assim, é impossível não comparar, né, anos Lula e Dilma, sempre teve uma postura muito conciliadora e de mediação. Sim. E o Bolsonaro, nesse meio tempo que ele esteve, que eu acho que essa postura, por exemplo, em relação à Venezuela, que é exatamente a contramão de tudo que a gente historicamente fez dentro da região. Sim. Como é que você viu isso, né? Foi uma tentativa de ganhar capital político? Eu acho que ele tentou se impor perante a sociedade através de uma bandeira falsa, uma false flag dessas, como defensor da liberdade na América do Sul contra o comunismo. Ai, meu Deus. Essa false flag pega, a gente sabe que pega, mas o mais importante disso é que ele rompeu esse padrão histórico do Itamaraty. Independente dos governos que nós tivemos, a nossa postura é conciliadora. E da onde vem essa conciliação? É importante a gente lembrar. A nossa conciliação também vem da construção das nossas enormes fronteiras. Porque não era interessante para a elite brasileira, no século XIX, começo do século XX, entrar em mais uma guerra do Paraguai ou entrar em mais um confronto por território. O Acre deu um problema, mas todas as nossas fronteiras foram construídas na conciliação. O que fez com que o Itamaraty, André, absorvesse a ideia de que a conciliação é um bom caminho. Passado isso, nós tivemos papéis importantes na Segunda Guerra Mundial, né? Apesar de nós termos um lado na Segunda Guerra, e foi um lado vitorioso, né, pelo menos. Sim. Na crise de Suez, no Haiti recentemente, em Angola e Moçambique, a presença brasileira, seja ela militar ou seja ela diplomática, sempre foi no sentido de contenção de conflitos e de apaziguamento. Mesmo que a origem seja da elite brasileira, que se viu bem estratégica, exatamente. Agora, no caso do Bolsonaro, ele aproveitou uma fragilidade venezuelana construída por bloqueio norte-americano e também por erros do próprio governo Maduro, por que não dizer, mas ele se aproveitou daquele momento onde aparece a Assembleia, onde aparece um títere como o Guaidó, que se coloca como se autodeclara presidente, né? A gente não sabe nem da onde, né? E que agora está pedindo, pelo amor de Deus, para negociar, está sendo repreendido pelo próprio Trump. Então, eles se posicionaram na frente. E por trás disso existe um projeto, eu acho, político da família Bolsonaro, que é controlar a política externa brasileira. Nossa, sim. E agradar o seu eleitor, né? Como combatentes, e nós vamos lá. Onde já se viu? Poucas vezes na minha vida eu fiquei tão preocupado. Eu juro para vocês, dividi isso com a minha esposa e com a minha filha. Eu estou muito preocupado, porque esse discurso belicista não cabe na gente, né? Até que um dia eu falei com um conhecido, né, que tem um filho de 20 anos. Eu falei, mas seu filho vai pra guerra, né, pelo que eu consta. Pra quê? É verdade. Pra quê? É bom lembrar. Pra quê? Não, mas como assim? Ué, ele não é reservista? Eu também sou reservista, mas eu tenho mais de 50, então não sou o primeiro a ser convocado
colocado. Não. Ué, nós não temos que libertar a Venezuela, não é esse o papo? Então, é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu vejo um aproveitamento da fragilidade venezuelana e esse acordo macro entre Estados Unidos e Brasil, o Brasil se transformou na bucha de canhão. Eu faço esse serviço para você na América do Sul. Se coloca na linha de frente. Se coloca na linha de frente. Mas nem a Colômbia quis isso. A Colômbia apareceu na foto como uma conciliadora, que apesar de ser contra o governo Maduro. E eles já tiveram entraves ali, terríveis, né? da época das Farc, né? Então a coisa é muito complexa. E assim, pode trazer resultados desastrosos, Totalmente né? desastrosos. Agora, vamos falar então de guerras que podem acontecer no mundo. Ai, Sim. Jesus. A gente na madeira, gente. A gente tá nesse cenário de possibilidade ou não? Eu vejo que não. Não. A guerra convencional nós estamos cada vez mais distantes, André. Por causa do capital humano perdido, isso é muito complicado. Mas avizinha-se as guerras, que alguns dizem de quarta geração, que são as guerras cibernéticas e controladas por drones. Já aconteceu, acabou de acontecer agora, né, no Irã? No Irã, um drone americano sobrevoando o Irã foi abatido, né? E logo em seguida os Estados Unidos meio que escusas, não era isso que nós queríamos, tal. Estávamos monitorando estreito para ver se os navios estavam passando. Falaram que não estavam nem no território deles. E outra, né? Se você pegar realmente, na acepção da palavra, não tem águas internacionais no Golfo Pérsico. Porque é tudo tão próximo que fica uma faixinha. O navio tem que andar, tem que manobrar, cuidado. né? Então, vamos parar com essa história, né? É muito incrível que no futuro as guerras vão ganhar uma outra dimensão. Agora, existem lugares onde escaramuças podem acontecer ainda. Eu acho que a Ucrânia e a Rússia podem ainda ter um problema entre eles e jamais tentariam uma alternativa final como uma bomba de destruição em massa. Isso não aconteceria. Você acha que não, tá longe? O mundo tá melhor. Tá nesse ponto, tá melhor. O líder da Coreia do Norte sabe jogar muito bem com a questão das armas nucleares. Ele parece até simpático. Exatamente. perto do Trump, né? Eles estão BFFs, né? Eles estão perto do Trump, né? E ele fez a mesma estratégia que o pai dele. Ofereceu para o mundo um pacote nuclear, agora nós temos armas. Aí quando os americanos deram petróleo e milhões de dólares, ele parou. A mesma coisa vai acontecer com o filho, daqui a 20 anos vai acontecer a mesma coisa. Agora, eu acho que o grande tema que a gente tem que explorar do conflito futuro vai ser realmente China e Estados Unidos. Não do ponto de vista de guerra, André, mas comercial. Alguma coisa que vá chegar a bloqueios cibernéticos, captura de capital, não vou deixar você tirar esse valor daqui, sabe, essas coisas um pouco... Guerra de informação. Guerra de informação. Isso acaba repercutindo para o mundo todo. Muita gente está apostando também que, infelizmente, conflitos ambientais. Por exemplo, países limítrofes que produzem poluição ou lixo e que esses produtos acabam chegando do outro lado, no país vizinho, pode gerar alguma tensão também. No Brasil, agora, quando o Bolsonaro sentou pela última vez com o Trump foi bem claro ao afirmar que o interesse deles está nos nossos recursos naturais, na água. Sim. Enfim, eles já conectados com o Brasil... Não há uma razão de uma guerra, mas no caso tem uma afirmação talvez vertical de um pai americano que venha tomar conta dos filhos brasileiros, né? Ou seja, eles tomaram conta dos nossos recursos. Exato. Existe uma preocupação muito grande quanto a isso, muito grande, porque o que nós estamos assistindo efetivamente é um desmonte do sistema de segurança latino-americano, onde os países vão ter algumas armas e na visão macro dos Estados Unidos, no futuro próximo, os Estados Unidos vão terceirizar a segurança. É nesse sentido que a coisa caminha. Uma piada. Vou vender o sistema para você, eu não vou vender só o avião, eu vou vender o sistema do avião. Ou seja, se você fizer alguma manobra que eu não goste, eu apago o sistema. Sim. Entendeu? É uma coisa um pouco mais enganchada com tecnologia. Isso é complicado. Isso talvez não signifique que a globalização não seja algo inevitável no seu sentido, inclusive, de fronteiras, porque a gente está começando a dividir. Se a gente divide armas, a soberania, por si só, já pelas teorias Foucaultianas, já mostrariam que, então,
quem manda é o soberano. E se o soberano é os Estados Unidos, é uma terra de americanos, é um grande bloco. Exato. Então, no final das contas, a gente já com blocos gigantescos como Mercosul e União Europeia, já começa a se costurar, talvez, aquilo que os bolsonaristas não querem de jeito nenhum. É um grande bloco aberto mundial, one world, one trading, né? Um bloco, um comércio só. Eu acho que existe uma grande chance disso acontecer no futuro, particularmente... Quem sou eu para falar, mas como eu gosto de estudar, eu me permito dizer isso. É a última fronteira do capitalismo, né? Você acha que está em crise? Muito. Eu também. Muito. Essas tentativas que ele dá, esses repiques que o capitalismo tem dado nos últimos tempos, são cada vez mais curtos. Os ciclos são cada vez mais curtos. O rebound, né? Vamos apostar de novo, são muito curtos. E a qualquer momento o cataclisma financeiro vai acontecer novamente, porque há uma financiarização do mundo jamais vista. Não se investe mais em produção. Não. Se investe, a única forma que eu ganho dinheiro é na bolsa, ou investimento. Isso desestrutura tudo, né? O capital humano vai por água abaixo. E eu acho que tem tudo a ver com o programa que a gente vai falar sobre informação. Gente, eu tô abatida agora com essas informações. Não queria ser o arauto do apocalipse. Não tinha pensado em algumas dessas questões, mas pode ser bom. Não, vamos fazer um programa sobre isso, Vem com meteoro. certeza. É incrível, né? É incrível. Eu acredito que temos problemas pela frente, sim. Na América do Sul é um pouco mais difícil, mas... as tensões não são fronteiriças, né? As tensões são mais de disputas geopolíticas mesmo. James, eu tô muito agradecido. Foi um prazer te conhecer. Imagina, a alegria é minha. Incrível, um papo fluido, muito gostoso. Ele é maravilhoso, né, gente? É o representante mais incrível da comunidade armênia que existe no Brasil. Depois da Canarica. Muito legal, gente. Eu queria continuar o papo, assim, se a gente pudesse. Eu acho que tem que te convidar mais vezes. Sim, com certeza. Gente, toda vez que der um problema, um BO internacional, chama o James. Eu acho que ele na Band News, nas redes sociais. Para esse programa da informação. Ele já vem também. Venho com o maior prazer, porque o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. É um alento saber que existe gente pensante, jovens como vocês, isso é mais importante ainda, e que o sonho não acabou, né? Não acabou. A gente veio para trazer, eu acho que está começando. Está começando. A gente ganhou estrutura agora é a hora da gente fazer acontecer. Exato, não é? Exatamente, a gente não tem medo, né, André? Não temos medo, meu amor. A gente não está com a verdade, mas com a mentira a gente não está também, né? Com certeza. Você quer deixar as redes sociais para a galera te seguir? Olha, você tem Twitter? Não lembro. Meu Twitter, né? É James Onig, né? Vocês vão me encontrar, fácil. Minha rede social é James Onig, eu faço Facebook também. E no Insta também, James Onig, né? Com 2 N's. Todo mundo pode me encontrar e trocarmos ideias, né? Isso é muito importante. Gente, vale super a pena. Na época que tava tendo aquelas tretas na Síria, gente, eu só ouvia o que ele falava, porque era tão difícil de entender. Ele era minha informação, minha fonte. Muito didático, né? Professor, né, gente? A gente acaba aprendendo, André, porque a coisa mais importante é vender a ideia não como um produto, mas você passar a ideia como se realmente a gente pudesse dar as mãos e fazer acontecer, né? Isso é o mais importante. Com certeza. Então vamos aí para um processo de mudança. Paga a luz aí, Mabô. Gente, obrigada por escutarem a gente. Obrigada aí por acompanhar a Semana a Semana. Nosso obrigado ao Crivella Advogados, Sindicato dos Bancários, a Rádio Brasil Atual. Continuem mandando coisas pra gente pelas redes sociais. E até semana que vem. Até semana que vem. Segue nós. Um grande abraço. Valeu.